Em todo o estado são mais de 20 mil quilômetros de rodovias. São cerca de 700 viaturas e milhares de policiais. Tudo para garantir o quê? A ordem e a segurança de você, que vai de uma cidade para outra. E todo esse controle administrativo é feito aqui, no Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. E olha só, eles têm uma preocupação muito interessante e muito importante com a preservação da vida. E eu e a vereadora Juliana Damos viemos aqui conhecer esse trabalho. E quem vai falar um pouco pra gente é o Major Márcio, que é o comandante interino aqui do batalhão. Major, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar pro pessoal a diferença do policiamento rodoviário para as demais modalidades. Bom, a primeira coisa é entender que nós somos a Polícia Militar. A Polícia Militar tem várias modalidades de policiamento, várias especialidades, como o Corpo de Bombeiro, policiamento territorial, que faz o policiamento urbano, policiamento ambiental e também o policiamento rodoviário. Então, somos todos da Polícia Militar e nós temos essa especialidade de cuidar das rodovias, tanto na parte de segurança de trânsito, mas também na parte de segurança criminal. O policiamento rodoviário tem uma preocupação com a preservação da vida. Como ocorre isso na prática? Juliana, tanto nas ações de fiscalização de trânsito, nós verificamos os pontos críticos onde pode ocorrer acidentes, nós fazemos algumas ações de fiscalização, tentando reduzir a possibilidade desses acidentes, mas também a preservação da vida com a apreensão de drogas, a apreensão de armas, cigarros contrabandeados, a fiscalização de velocidade e dos condutores que fazem uso de álcool antes de assumir o volante do veículo. Então são todas essas várias atividades aí que a gente foca justamente para preservar a vida dos usuários das rodovias. E geralmente esses números das apreensões de armas e de produtos contrabandeados são números significativos na região? A região tem essa tendência? Sim, nós temos nos últimos 3 anos mais de 150 armas e mais de 3 milhões de maços de cigarro contrabandeados, por exemplo. Então nós temos aqui na nossa região uma rota, uma possibilidade grande de apreender esse tipo de material. Então o que dizem dessa coisa da rota caipira, do tráfico, ela é real? Sim, ela é real. Nós temos aqui, falando de tráfico de entorpecente, substância entorpecente, nós temos mais de 3 toneladas apreendidas nos últimos anos, só aqui na nossa área do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. É muita coisa. É bastante coisa. Nós somos o batalhão que apreende, o 2º batalhão do estado de São Paulo que apreende mais drogas, é o nosso 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. Bastante coisa. Nós sempre notamos a presença de radares móveis nas rodovias. Qual a importância da presença desses radares na questão da segurança? A primeira coisa, Juliana, a lembrar é que os radares são empregados naqueles pontos onde houve todo o estudo do policiamento rodoviário e que esse ponto é considerado crítico, ou seja, aqueles onde as pessoas que imprimirem uma velocidade acima da velocidade regulamentada, ela pode sim causar um acidente, envolvendo ela própria e outras pessoas. Então são nesses pontos que nós utilizamos os radares portáteis, pelos nossos policiais, para minimizar a possibilidade de acidentes pelo excesso de velocidade. Nossas viaturas e os radares eles ficam bem à vista dos usuários, nós não temos interesse algum em fazer algo escondido, então ficam à vista ali e é justamente isso aí, é importante que o usuário verifique que naquele trecho a velocidade tem que ser mantida aquela regulamentar, evitando os acidentes. O senhor falou de pontos de risco, Aqui na região a gente tem muitas rodovias com pista simples. Nem todas são como a rodovia Washington Luiz, onde inclusive está instalada a base. O problema dessas pistas simples são as ultrapassagens. A gente tem a rodovia SP-255 que liga Araraquara à Boa Esperança do Sul, que é complicada, É palco de inúmeros acidentes. Existem pontos perigosos na região e principalmente em Araraquara de ultrapassagem? E qual o risco para nós, que estamos dirigindo essas ultrapassagens? A ultrapassagem em local proibido, ela é sempre perigosa porque causa um acidente de alto impacto e a possibilidade de fatalidade é muito grande. Então são 2 veículos que podem se colidir frontalmente, soma-se as velocidades ali e a gente tem uma ideia do tamanho do estrago. A maioria dos acidentes onde ocorre uma colisão frontal, a possibilidade de morte então é muito grande. E nós temos, praticamente todas as rodovias e pistas simples têm a sua periculosidade. Alguns pontos são mais complicados, principalmente pontos com curva, trechos com curva, onde existem a linha dupla contínua, onde é proibida a ultrapassagem nos 2 sentidos. É importantíssimo que seja observada essa sinalização, justamente para evitar esses acidentes que não são acidentes leves, são acidentes graves ou até fatais. O senhor falou das linhas contínuas, tem muito motorista que não sabe nem identificá-la, Não só as linhas contínuas, mas outras sinalizações. Infelizmente, nós temos alguma deficiência, não só na questão do aprendizado, porque todos os cursos de formação de condutores, eles seguem exatamente aquilo que é
pregado pelo CONTRAN, né? O Conselho Nacional de Trânsito, todas aquelas matérias que são propostas, etc. É importante que o motorista ele tenha uma readaptação, que ele continue estudando a sua cartilhinha, o seu livrinho lá, relembrando das sinalizações, até porque algumas sinalizações são específicas de rodovia. Às vezes a pessoa ela está sempre transitando dentro da cidade, sai para a rodovia e vê alguma sinalização que ele não lembra, não sabe o que é. Então por isso que é importante ele estar sempre em contato com a sinalização, com a legislação de trânsito, isso é importantíssimo. Nós estávamos conversando antes da entrevista e o senhor disse que está aumentando o número de motoristas embriagados pelas rodovias. Qual é o risco, né, que nós temos, nós que transitamos aí pelas rodovias, e vocês têm números disso? Sim, somente nesse primeiro semestre de 2015 nós autuamos na região do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária mais de 5.000 motoristas que foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Isso é muito perigoso. As pessoas elas perdem totalmente o reflexo, né? E isso ainda é o mínimo, né? O tempo de reflexo entre ela ver uma necessidade de tomar alguma atitude na direção do volante, esse tempo aumentado já é um risco. Agora você pega pessoas que, independente da quantidade de bebida, elas não têm a mínima noção do que estão fazendo. Então elas vão aumentar a velocidade, elas não vão utilizar cinto de segurança, elas vão perder a referência da rodovia, vão causar os seus acidentes de colisão frontal. Então, as possibilidades de acidentes, a gravidade dos acidentes que envolvem motoristas embriagados são muito grandes. Então, por isso que nossa atividade é muito focada na questão de encontrar esses motoristas que estão embriagados. Então, nós fazemos as nossas operações na saída de clubes e condomínios de pesca, beira de rio, tem aqueles pontos que a gente conhece e a gente costuma fazer aí com uma forma bastante incisiva para tentar retirar esses motoristas das rodovias, do volante dos seus veículos. Até um tempo atrás, o pessoal lembrar, acho que deve fazer uns 3, 4 anos, a Polícia Rodoviária fez um circuito simulando com os motoristas que eles tinham que tomar um pouco de bebida e depois fazer aquele circuito com uma lata de cerveja, sem nada. E aí eu lembro que na época mostrou muito essa tendência do motorista que ele não consegue. Eu participei, inclusive, na época com o senhor, e perde totalmente a noção. E é isso que o motorista acontece, imagina a rodovia em alta velocidade, né? Exato, a gente fez num ambiente controlado, né? Nós aumentamos a dose alcoólica aí, gradativamente e pôde-se observar, né? Você viu na prática lá, como essas alterações acontecem, né? A mesma pessoa que se diz acostumada a beber, para dirigir ela não está capacitada a partir de determinada quantidade de álcool. E é um teste interessante, é um trabalho interessante, né? A gente precisa repetir, fazer novamente, para as pessoas entenderem e verificarem que isso é uma realidade, não é algo experimental, isso realmente na prática acontece, essa perda da sensibilidade, essa perda da atenção, e que acaba acontecendo os acidentes por conta do uso de álcool. Nossa conversa também, o senhor falou sobre a questão do trabalho que vocês estão realizando com os pedestres. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Nós temos essa situação crítica com relação a pedestres, porque o atropelamento de pedestres em rodovia geralmente causa morte. Então nós temos um interesse muito grande de tentar fazer algum trabalho. Nós temos vários tipos de pedestres nas rodovias. Aquele que atravessa debaixo da passarela, que é aquele que não está acostumado a utilizar a passarela por uma questão qualquer aí, né? E a gente faz um trabalho de divulgação, inclusive junto com as concessionárias, de orientação. Nós temos aqueles pedestres que atravessam em locais onde não existe a passarela, então a gente precisa orientá-los de como proceder na travessia de uma rodovia, se isso for absolutamente necessário. Questão de velocidade do veículo, você saber calcular essa velocidade, o tempo que você tem disponível para atravessar, né? E assim por diante. E nós temos também, né, os pedestres que são os andarilhos, né, que andam ao longo das nossas rodovias. Geralmente eles não cruzam a rodovia, mas andam ao longo, né, paralelamente à rodovia, e nos acostamentos, que é um local tão perigoso quanto a própria faixa de rolamento. Então nós temos um trabalho com eles também de abordagem, de conversar com eles, verificar aqueles que têm algum problema, algum distúrbio mental, que estejam sob efeito de bebida ou outra substância entorpecente, e nós retiramos, encaminhamos para uma unidade de saúde, para um albergue, e a gente tenta tirá-lo daquela situação de risco que ele pode se encontrar. Então esse trabalho é feito por todos os nossos policiais, todas as viaturas, na área toda do batalhão, e a gente tem conseguido uma boa redução do número de atropelamento de pedestres por conta disso.
Um problema que a gente conversou durante agora há pouco, o senhor estava dizendo também é com relação ao cinto de segurança. Muita gente só usa na frente, só que o cinto traseiro também é muito importante. Existe fiscalização nesse sentido e qual o problema, né, para o motorista e para o passageiro que não utiliza? O grande problema da falta do uso de cinto de segurança é a gravidade das lesões que pode provocar, né, no condutor e nos passageiros, um acidente relativamente simples. Às vezes um acidente simples, onde há um pequeno dano material no veículo, ele pode trazer sequelas muito graves, né, à saúde daqueles que estão dentro do veículo. Então nós fazemos também uma fiscalização bastante incisiva com relação ao uso do cinto e também pelos passageiros que estão no banco de trás. Nós já podemos acreditar que para o passageiro do banco da frente e o condutor, já se sedimentou essa cultura de utilizar o cinto de segurança, mas não com os passageiros do banco de trás, que é tão perigoso quanto. Sim. Porque se ele se envolve num acidente, o passageiro do banco de trás ele pode se projetar no banco da frente e jogar o condutor ou o passageiro do banco da frente contra o painel. E pode gerar lesões tanto o passageiro do banco de trás, mas também o banco da frente, mesmo se ele estiver usando o cinto de segurança. Tem uma fiscalização bastante forte que nós fazemos também com relação a isso. E lógico, né, os dispositivos de retenção de segurança das crianças, né? As crianças aí, o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, que é obrigatório, né, para as crianças de 1 ano, de 1 a 4 anos e de 4 a 7 anos, utilizar esses equipamentos aí também dizem respeito à segurança. Os pais têm que ter essa preocupação. Sem dúvida. Como percebemos, existem muitas infrações que geram multa e apreensão do veículo. Os motoristas encaram isso de que forma? Parte dos motoristas não encaram isso como uma forma positiva, entendendo que o policial rodoviário está fazendo o seu trabalho e que o objetivo maior é a segurança do trânsito. Segurança da própria pessoa que está sendo autuada, das pessoas que ele está conduzindo no veículo, não raras vezes são pessoas da sua própria família, a quem ele tem um apreço inestimável. Mas ainda assim, eles nem todos entendem o nosso trabalho. A questão da autuação, algumas multas, né, os valores foram majorados aí nos últimos anos. Importante para que a gente tenha esse trabalho reconhecido, que os usuários deixem de praticar aquela conduta que ele já foi autuado uma vez, né? E a apreensão do veículo, principalmente naquelas apreensões de veículos que têm o seu problema de segurança, pneus gastos, coisas do tipo, né, que a gente tem que retirar de circulação. Não adianta a gente liberar o veículo e ele pode se envolver em acidente logo à frente, né? Então, para esses casos, nós temos a apreensão do veículo e em qualquer caso, o nosso policial está habilitado não só fazer a autuação, a apreensão do veículo, mas principalmente orientar e explicar para o usuário, para o condutor que está sendo autuado, o infrator, o motivo pelo qual está sendo adotada aquela medida. Major, a gente já conversou aqui sobre essa integridade, né? Pensando no motorista, no cidadão. Mas aqui, só para o pessoal entender, a gente está numa sala que é um espaço que guarda a memória do policiamento rodoviário. E a gente olhou aqui, tem até um manequim fardado. O senhor estava contando, tem uma história muito interessante sobre essa peça. Sim. O policiamento rodoviário é uma das modalidades dentro da Polícia Militar que mais preza pela sua tradição histórica. Esse manequim aqui, não só ele está envergando aí um fardamento antigo, né, histórico do policiamento rodoviário, mas é para lembrar que lá nos primórdios, lá em 1948, quando foi criado o policiamento rodoviário dentro da então Força Pública, o comandante à época, o tenente José Pina de Figueiredo, ele utilizava manequins na via Anchieta, caminho lá para o litoral. Ele usava alguns manequins com o uniforme do policiamento rodoviário da época para tentar ludibriar os condutores que por lá andavam, né, achando que tinha um número maior de policiais ali para fiscalizá-los, né? Então o manequim também remete a essa época, né, não só o fardamento, mas o uso desse artifício para tentar dar uma amplitude maior de fiscalização, então na recém-inaugurada via Anchieta. A gente estava dando uma olhada, né, Juliana? Tem fardamento, tem colete, tem capacete, tem até talão de multa, né? Essa história toda aqui é um trabalho que a Polícia Rodoviária faz questão de manter. E como é que funciona para poder receber esse material? A maioria dos materiais que aqui estão foram doados por policiais rodoviários, boa parte deles já se inativaram, né? São veteranos nossos, mas alguém que tiver algum material que seja de interesse do policiamento rodoviário poderá vir aqui fazer a entrega para a gente, registrar no nosso livro e vai ficar aqui à exposição. A gente tem até a intenção, quem sabe, de ampliar esse espaço
E a história do policiamento rodoviário, assim como da Polícia Militar, ela é muito bonita, né? Tem bastante assuntos interessantes, os equipamentos que se usavam na época, e hoje nós, com tantas tecnologias aí, a gente verifica os nossos veteranos que trabalharam há tantos anos atrás com material, vamos dizer, precário, e fizeram um bom trabalho, né? Então, a gente, olhando o nosso acervo histórico, a gente pode reverenciar esses veteranos aí que deram a vida aí para o policiamento rodoviário. Tem muita coisa aqui que as pessoas não é próximo do dia a dia das pessoas, mas os calendários aqui a gente viu que muita gente tem nas mesas, né? A Juliana estava contando que vários. tem. E lá no gabinete ela tem um. Todo ano. E é bacana, né? A Juliana tem um que guarda essa memória. Também vi que ela coleciona lá os calendários. Tem o calendário de anos que a gente sempre recebe, né, de vocês e sempre entregue, né, aos vereadores na Câmara. Isso, exatamente. Nós começamos em 1989 a fazer esse calendário, ele se tornou tradicional, o calendário de mesa do policiamento rodoviário. As pessoas chegam no começo do ano, sempre ligam aqui perguntando, né? E a gente, é uma lembrança nossa, né? E dentro do calendário a gente traz sempre alguma mensagem com relação ao trânsito seguro. Então a pessoa coloca ali na sua mesa, na sua casa, ela vai estar sempre lembrando, que é uma coisa importante, Cláudio, a gente está sempre lembrando dessas questões de segurança no trânsito, no nosso dia a dia, né? Coisa que às vezes a gente não faz naturalmente. A gente precisa saber de um acidente, a gente precisa assistir alguma reportagem, ou às vezes a gente precisa ser autuado para lembrar de algumas questões relativas à segurança do trânsito. Mas o calendário está ali para lembrar as pessoas no dia a dia sobre essa necessidade de a gente preocupar com a segurança. E essa questão da memória, a gente viu ali fora, tem uma moto de um comandante e tem também lá do lado de fora, para quem chega aqui ao batalhão, tem o Fusca do vigilante rodoviário? Na verdade, o Fusca ele foi utilizado pelos nossos patrulheiros, né, anos atrás, e nós demos o nome de Comandante Diniz, fazendo uma referência ao coronel Roberto Antônio Diniz, que foi comandante aqui do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária e chegou até o Comando Geral da Polícia Militar. Então nós demos o nome de Comandante Diniz, aquele Fusquinha lá que tanto trabalhou aqui na nossa região. E a moto, né, uma 750, foi tradicionalíssima aí, né, entre os nossos policiais. Nós também homenageamos um comandante Bela Gamba, lá da região de Rio Claro, que trabalhou conosco aqui. Nós homenageamos essa figura aí tão importante na nossa vida profissional, colocando o nome dele nessa moto 750. Então, Major, muito obrigado. Obrigado por participar conosco. Obrigada, Major. A Câmara Municipal está à disposição da Polícia Rodoviária. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos. A gente está sempre à disposição. Então você que estará pelas rodovias da região, tome cuidado e siga as leis de trânsito. Se precisarem de alguma coisa, a Polícia Rodoviária está sempre à disposição. A TV Câmara fica por aqui com Vereadores em Ação.